Sejam bem-vindos em mais uma aula explicativa, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre raiz quadrada. Aí a perguntinha, o que é raiz quadrada? Como essa matéria é nova, eu coloquei aqui dois procedimentos de entendimento do que é essa raiz. É claro que quando a gente for fazer a aplicação, ficará mais fácil o entendimento, tá? Então eu coloquei aqui, podemos dizer que a raiz quadrada de um número é a operação inversa da potenciação, quando o expoente é 2. Tá? Esse expoente 2 a gente lê ao quadrado, tá? Que define um pouquinho até o nome da nossa matéria nova, tá? Que é raiz quadrada. Ah, como assim quadrada e como assim expoente 2? Na matéria anterior, quando a gente estava falando de potenciação, a gente entendia que o expoente 2 a gente chamava de quadrado. Então, 0 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. Ah, mas o que significa, então, quando ele fala inversa a potenciação? Tá? Como assim operação inversa? Então, se a gente tem aqui o quadrado como operação, a gente também tem a sua potência, que é o resultado. Então, 0 ao quadrado, lembrando vocês que é 0 vezes 0, que me dá 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vou parar aqui para a gente continuar ainda as determinações, tá? Aí está aqui, ou determinar a raiz quadrada consiste em calcular o número que, elevado ao quadrado, gera o valor desejado. Então, por exemplo, eu quero achar o 25. Que número elevado ao quadrado que dá 25? Ou o número multiplicado por ele mesmo que dá 25. Então, a gente sabe que 5 vezes 5 é 25. Então, posso descrever que 5 ao quadrado é igual a 25. Mas e aí? Qual seria a minha resposta se fosse dentro de uma raiz disso? Então, para encontrar o 25, eu sei que o meu resultado tem que ser 5 elevado ao quadrado. Ainda está um pouco confuso, mas é claro que quando a gente for fazer as atividades, o entendimento vai ficar bem melhor. Como assim? O que significa e o que é raiz quadrada? Ainda estamos com essas perguntas, tá? Então, primeiro, a gente tem que raiz são todas essas formas escritas, tá? Então, quer dizer, a raiz seria o nosso radical aqui em questões de escrita, e raiz significa resultado, tá? Então, tá aqui. Minha raiz é meu resultado. O número que está dentro do radical se chama radicando, e temos aqui o valor de n, que seria o nosso índice. Mas a gente não está falando de números ao quadrado? Sim, estamos falando de números ao quadrado. Então, aqui eu tenho um exemplo para você. Tá? Então, esse vai ser o nosso exemplo para a gente conseguir calcular o restante. Tá aqui, eu sei que o índice é 2, então uma raiz quadrada, o radicando é 4. O que tem a ver a potência com isso? Tá vendo aqui que a raiz, o meu resultado é 2? Então, significa que o 2 ele foi elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Pronto, olha lá, raiz de 4, tudo isso é igual a 2. Essa é a resposta, tá? Outra, isso aqui não é igual. Então, você não pode falar que 2 ao quadrado é igual a raiz de 4. Estamos apenas respondendo o nosso exemplo, tá? Ainda assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas raízes. Raiz de 1 é igual a 1, raiz de 4 é igual a 2, raiz de 9 é igual a 3 e raiz de 225 é igual a 15. Como assim? Olha lá, ó. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 9, raiz de 9 é igual a 3. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, e o 15? 15 ao quadrado é igual a 225. Então, perceberam que o resultado da raiz é simplesmente o valor de potenciação ao quadrado? Então, por exemplo, aqui o 1, a gente já acabou de fazer. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, raiz de 1 é 1. Raiz de 4. Então, 2 elevado ao quadrado. Tudo isso é igual a 4. Então, eu sei que é o 2. Raiz de 9, quem que é? 3. E na tabuada lá? Raiz de 16. 4 vezes 4, 16. Raiz de 25 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz de 36. 6 vezes 6, 36. Então, 6. Raiz de 49. 7 vezes 7,
49. Então, se você observar, ó, tá tudo aí assimilado em multiplicação de ele vezes ele mesmo, tá? Vou aproximar aqui para vocês para a gente continuar essa atividade aqui. Raiz de 64. Então, 8 vezes 8, 64. Então, isso aqui é igual a 8. Raiz de 81, 9 vezes 9, 81. Então, 9. Raiz de 100, 10 vezes 10 é igual a 100. E raiz de 121, 11 vezes 11, 121. E por último, que seria o nosso último horário aí, é raiz de 144, que é a mesma coisa que 12 vezes 12, que dá 144. Então, 12 é meu resultado da raiz. Simplificando tudo isso para vocês, tá? Então, para eu encontrar o valor da minha raiz, eu tenho que achar a potenciação dele. Então, vou fazer aqui os exemplos para a gente entender esse processo um pouquinho melhor. Encontre o que se pede. Qual a raiz quadrada de 25? Então, primeiro, raiz quadrada. Então, vou desenhar aqui minha raiz. Então, raiz quadrada de 25. Então, eu sei que essa raiz aqui é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado, certo? Então, se ele é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado, o meu resultado dessa raiz vai ser igual a 5. Tá? Ainda assim, ele está pedindo para você explicar. Como assim explicar? Então, você pode colocar lá, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Tá? Então, bem simples. Tá tranquilinho, não é difícil de se resolver. A gente vai até ter mais facilidade nessa matéria. Aí tá lá, qual a raiz quadrada de 81? Que número multiplicado por ele mesmo dá 81? Então, você sabe que 9 vezes 9 é igual a 81. Então, você sabe que 9 ao quadrado é a mesma coisa que 81. Então, a raiz de 81 é igual a 9. Explicação. Pois 9 elevado ao quadrado é igual a 81. C. Qual a raiz quadrada de 100? Tá? Raiz quadrada de 100. Então, temos lá 100. Aí, o que eu vou encontrar? Que número multiplicado por ele mesmo que dá 100. Então, a gente sabe que 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, a raiz de 100 é igual a 10. Tá? Tranquilo, não é difícil. A explicação para esse exemplo é o mesmo. Tá? É o número multiplicado por ele mesmo. Então, por isso a raiz quadrada e por isso a potenciação. Tá? Espero que esse início tenha ajudado. Fique esperto com a próxima atividade, que vai estar falando aí sobre mais um vídeo explicativo sobre raiz quadrada, tá? Então, até o próximo vídeo.